nós moramos. De novo, né, esse drama todo acontecendo nas regiões que já tinham sido alagadas na outra enchente, né? E mais uma vez, diante dessas tempestades nas semanas anteriores. Saber então como é que fica o tempo hoje, Marcelo? Vamos lá, Ana. Sexta-feira, a semana está chegando ao fim. O dia começa com garoa e muito frio em pelo menos 4 capitais. Claro, calma, você que está em outras regiões do Brasil. Essas capitais estão no Centro-Sul. Você que está aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Curitiba, atenção. Vai ter que sair ou voltar para casa agora bem encasacado e com guarda-chuva. Os termômetros vão variar agora de manhã entre 6 e 18 graus nas 4 cidades. A gente começa abrindo a janela aqui para São Paulo, imagens ao vivo da capital paulista. Parece imagem repetida aqui nos últimos dias, né? O céu bem cinza, aquela garoa fininha agora cedinho. 12 graus nesse momento no nosso termômetro. A previsão que os meteorologistas estão avaliando é que o dia comece com 11 graus aqui na cidade de São Paulo. A boa notícia de hoje para quem está com saudade dele, quem está com falta do sol, está sentindo saudade? Muita. Eu tô doido para ele aparecer. Eu também tô doido. Sumido, né? Talvez nós vamos dar um oi sumido hoje à tarde para o sol, porque ele deve aparecer ainda de forma bem tímida, mas deve aparecer, tá? Muito escondidinho ali entre nuvens, isso é um bom sinal para o fim de semana que vem se aproximando. Mas lembrando que ele não aparece de modo geral, não é aquele sol que vai brilhar no céu para todas as cidades, mas ele deve ir voltando aos poucos. Curitiba agora na tela, vamos para a capital paranaense. Também, agora está um pouquinho mais frio que São Paulo, mas melhor do que nos últimos dias. Tem começado aí com 5, 4, agora 9. Está bem perto ali dos 2 dígitos, né? Hoje a previsão também para Curitiba é muito parecida aqui com São Paulo, um pouco mais gelado. O dia deve começar com 6 graus. Geralmente 6 está esse horário já e o dia tem começado com 3 e por aí vai. À tarde, o curitibano também pode ter um solzinho de brinde aí, mas a gente vai monitorando isso ao longo do dia. Tá, e o que muda então? O que vai acontecer durante o dia para essa mudança rolar? Esse sistema de alta pressão aqui, que é o responsável por resfriar tudo aqui no Centro-Sul, está começando a ir embora em direção ao mar. Ainda está soprando agora de manhã esse vento frio e úmido em direção ao sudeste e a uma parte do sul, tá? Ele ainda também tem a companhia daquele traçado amarelo, que é o cavado, correntes de vento em altos níveis, que também vem transportando nuvens de chuva em direção ao leste, porque ele ainda está muito conectado com essa frente fria, que está indo embora bem devagarzinho, chegando já ao sul da Bahia e levando chuva também para o litoral baiano. Isso é o que nós temos acontecendo nesse momento. Na medida com que esses sistemas vão se desconfigurando, tudo vai melhorando e o sol vai aparecendo de novo. Lá em cima, nós temos no extremo norte o corredor de umidade, a ZECIT, a zona de convergência intertropical. É ela que está favorecendo essa chuva intensa na região norte do Brasil, que está fazendo com que os níveis dos rios se mantenham elevados. E é o que mais preocupa agora na região norte. Olha só como é que está o Amazonas pegando a capital Manaus hoje. Está na área em vermelho. Roraima, de modo geral, aqui no noroeste do Pará, todo o Amapá, chegando até a capital Belém. A região norte está sendo muito atingida por essas chuvas e elas devem continuar nos próximos dias, justamente por conta daquele corredor de umidade. A frente fria já levando chuva aqui para o litoral da Bahia, como eu disse, atingindo o litoral norte do Espírito Santo. O cavado, que ainda está muito conectado a ela, levando chuva ainda para o Rio de Janeiro e o litoral norte do estado de São Paulo. Portanto, hoje, nessa área da chuva, Manaus é a cidade que deve encarar um volume expressivo de chuva ali no Amazonas, com 40 milímetros. Boa Vista, capital de Roraima, também. Salvador, hoje entrando na rota da chuva grossa. Macapá, capital do Amapá, com 25 milímetros. E a cidade do Rio, com 30 milímetros. É muita chuva para um único dia. E a situação dos rios? Olha só como é que tá. Nós separamos aqui. Todos os pontinhos em roxo, aqui, olha, em Beruri, Manacapuru, Manaus e aqui em Itacoatiara,
todos no estado do Amazonas, esses rios, que é o Negro, o Amazonas, o Solimões e o Purus, estão com a cota acima da inundação severa. Isso indica que eles já ultrapassaram as comunidades ribeirinhas, muitas comunidades estão debaixo d'água e também cidades. É o que nós temos mostrado aqui no Hora 1 nos últimos dias para vocês. E esse cenário não deve mudar nos próximos dias, como eu já mostrei, por conta dessa chuva intensa que está atingindo a região por causa daquele corredor de umidade. Então a situação é muito complicada, principalmente no estado do Amazonas. Eu abro a janela agora, vamos para o centro-oeste do Brasil, onde não tem chuva, tem essa névoa agora cedo em Brasília, a umidade está super elevada e também faz muito frio. Hoje Brasília deve começar o dia com 11 graus, é bem frio, tá? E não tem previsão de chuva, muito pelo contrário. À tarde o ar fica bem seco, então é preciso muita hidratação e se cuidar aí o amigo brasiliense. Ana? É época de secura ali no centro-oeste, né? Secura total. Exato, Ana. Obrigada, até já. Até já já. Mudanças no tempo, hein, Marcelo? Ana, e essa mudança já dá pra gente adiantar, começa a partir de hoje. Vamos lá. É o seguinte, gente, a frente fria que estava no litoral do Sudeste, agora está na altura da Bahia, viu, Ana? Subiu. Subiu, está avançando. E o sistema de alta pressão de origem polar, que ainda mantém o ar frio no sul e também no Sudeste, deve se afastar em direção ao mar bem lentamente ao longo dessa sexta-feira. Em Florianópolis, por exemplo, o dia por aí, gente, vai começar nublado, mas durante o dia o sol também deve aparecer, ainda que muito entre nuvens, tá? O mesmo deve acontecer aqui em São Paulo, para onde a gente vai colocar agora aqui imagens de agora há pouco. Olha só, imagens do nosso operador de EVS, de imagens gravadas, João Axelson. Olha que imagem bonita, Ana. Essa névoa no entorno da ponte estaiada. O que é essa névoa hoje, Marcelo? Essa névoa é a umidade elevada agora de manhã. É um nevoeiro, está mais úmido de fato, está muito frio, com 12 graus. Então é muito normal que essa névoa se forme, especialmente aqui na Zona Sul, onde tem muita área verde. É verdade. Tá? Então essa é a explicação para esse nevoeiro agora de manhã e também um indicativo de que o sol vai começar de fato a aparecer mais à tarde, porém muito entre nuvens, tá, gente? Não dá para esperar sol brilhando e céu azul ainda não. Agora imagens de Belo Horizonte, capital mineira. Por lá o céu tá bem mais limpinho. A tendência é que o céu em São Paulo comece a limpar e vá ficando como esse céu em Belo Horizonte, que não quer dizer que não vai estar frio, pelo contrário, assim como BH, vai ficando frio, que nós estamos no inverno. 12 graus em Belo Horizonte e o sol, claro, vai aparecer bem mais do que em Florianópolis e também aqui em São Paulo, até porque Belo Horizonte não esteve sob a influência dessa frente fria que passou por aqui no litoral do Sudeste. Bom, vamos às temperaturas mínimas para hoje, então. Começando pelo sul. Hoje, Curitiba, a mais gelada agora cedinho, previsão de 6 graus, 7 em Porto Alegre, 8 em Florianópolis, 11 para São Paulo, Brasília e também em BH, 16 graus no Rio, 14 em Campo Grande, em Cuiabá e apenas 15 em Rio Branco. Bom, se as temperaturas vão subindo devagarzinho e o sol vai aparecendo mais, aquela área de geada, sabe, gente, vai diminuindo também, porque a massa de ar frio vai indo embora. Lembra que antes pegava todos os estados do sul, lembra bem, Ana? Agora... Sim, vai encolhendo, né? Agora como é que tá? É um indicativo que teremos mais sol. Pegando só o norte do Rio Grande do Sul, o centro catarinense até o Planalto Paranaense, onde as temperaturas podem sim se comportar ainda entre 4 graus e abaixo disso. À tarde, vamos ter temperaturas um pouco melhor do que nos últimos dias. Olha só, em Curitiba melhor, hein? 14 graus. Porto Alegre vai aos 18, assim como São Paulo. Rio fica com 22, está muito nublado ainda e chovendo. Cuiabá com 24 e Rio Branco já esquentando mais à tarde com 27. Na metade norte, calor e abafamento. E o que provoca chuva em Boa Vista, com 29 graus.
Palmas não tem chuva e está muito seco com 35. Mesma condição para Teresina com 34 graus. 28 no Recife, onde está chovendo. E também Salvador, onde pega chuva. 27 e 28 graus. Vamos abrir a janela para as duas capitais. Abrir a janela primeiro para Salvador. Imagens ao vivo da capital baiana. Olha lá, já está bem nublado, diferente do que a gente tem observado nos últimos dias em Salvador. Hoje, a frente fria que saiu do sudeste começa a influenciar mais nessa chuva no litoral baiano. Então, hoje, saia de guarda-chuva ou volte com ele para casa. Se não saiu, aperta o passo, porque a chuva vai começar a cair já nas próximas horas, tá, gente? Janela aberta agora para o Recife. Recife tem chovido muito nas últimas semanas. Hoje, o sol está tentando aparecer agora de manhã, não está tão quente, 22 graus. O rio Capibaribe, toda vez que ele está com essa água turva, a gente percebe que está chovendo muito no Grande Recife, Ana. Obrigada pelas informações, Marcelo. Até já. Até já. Poeiro bem espesso ali em Porto Alegre agora, né? É a mesma condição do que vimos em São Paulo há pouco e também em Brasília, Ana. Está muito frio. Hoje a previsão é que o sol apareça um pouco mais. A umidade que está concentrada aqui na atmosfera faz com que essa névoa se forme agora nas primeiras horas do dia. Olha lá, a névoa agora ao vivo em Porto Alegre, tá vendo só? Fica um cenário bonito, mas aí o pessoal tá passando frio lá, né? Tá, muito frio, deu pra ver que o Raí tá soltando até fumacinha pela boca, né? Tá muito gelado agora cedinho. Bom, a sexta-feira, Ana, vai começando a ter uma outra cara no Centro-Sul, mas também não dá para esperar e nem tem previsão disso de calor, calorão, nada disso. Né? A gente está no inverno, né? Exatamente isso. Pois bem, gente, no Centro-Sul, o sol vai sim voltar a aparecer a partir dessa tarde, mas ainda não consegue dar aquela sensação de calor e muito menos quebrar esse gelo todo que a gente está encarando aí. Afinal, foram dias muito gelados. Vamos abrir a janela aqui para São Paulo, imagens ao vivo. São Paulo, neste outro ponto da nossa câmera, nós não temos névoa, mas dá para ver que o céu está com algumas aberturinhas. É isso que vai dar espaço para o sol aparecer ao longo do dia, mais à tarde. Claro que agora tem garoa, tá? Então vamos nessa, vamos acompanhando de pertinho, o sol aparece de forma muito tímida e bem entre nuvens. Bom, dá para ver aqui no nosso mapa que o tempo está firme em praticamente todo o Brasil, com muita chuva no Amazonas, no norte, pegando a capital Manaus, em Roraima, o noroeste do Pará, partes do Amapá e também em Belém, na capital. Descendo pelo nordeste, o litoral sul da Paraíba, chegando até o Rio de Janeiro, litoral do Paraná, temos previsão de chuva, porque aqui nós temos ar frio, temos frente fria chegando no litoral da Bahia e temos um cavado ainda, correntes de vento lá no céu, favorecendo aí a formação de nuvens também. Além de Manaus, hoje Belém também vai pegar bastante chuva. Previsão é de 30 milímetros, mas uma tarde bem abafada. Aracaju chove menos hoje, com 15 milímetros. E Vitória, chuva diminuindo também e o sol deve aparecer nas 3 capitais. No fim de semana, teremos outra frente fria. Só que dessa vez, ela passa mais afastada. Só que atrás dela vem outra alta pressão de origem polar, trazendo esse ar mais frio para a gente aqui. Por isso que não esquenta tanto, mas também não vai ser esse frio intenso dessa vez. E a outra frente fria que está na Bahia vai seguindo, subindo o caminho dela em direção ao mar, levando um pouco mais de chuva para a costa nordestina, Ana. Agora, Marcelo...